Como ser referência para os seus filhos? Como eu me torno uma referência para os meus filhos? Paulo, então o papo hoje é sobre relacionamento amoroso. Cara, a gente vai ter que tocar nesse assunto. A gente vai ter que tocar. Ainda não tem como você se relacionar bem com seus filhos se você não tem um bom relacionamento com a mãe deles, tá bom? Seja ele em qual nível for. Então o papo hoje vai ser sobre isso, sobre isso. E o papo hoje também é sobre paternidade, é claro. É claro que é sobre paternidade, é sobre a função paterna, tá? É sobre função paterna, é sobre paternidade, sobre relacionamento, sobre intimidade, qual é o lugar do pai, qual é o lugar do filho, qual é o lugar da mãe, qual é o lugar do filho. Isso tudo tem que estar bem claro e tudo se inicia nesse lugar, no relacionamento amoroso, que um dia você teve ou se você está casado hoje, eu não sei se você está casado hoje com a mãe dos seus filhos ou não. Independente disso, a ciência, né, o, o conhecimento só falava sobre a relação com a mãe, a relação dos filhos com a mãe. Tá? Hoje em dia que a gente tem uma ampla literatura já, não tão ampla como é na relação mãe e filho, né? Mas a relação pai e filho. É claro que intrinsecamente o conhecimento não científico, né? O conhecimento tradicional, o conhecimento histórico, digamos assim, arquetípico, sempre nos mostrou o caminho do que é uma relação saudável entre pais e filhos. E você precisa ter claro, se você quer se tornar uma referência para os seus filhos, você precisa ter claro qual é o seu lugar como pai. Como pai. Isso é independente, seja lá qual for a sua situação hoje. Se você é aquele pai que mora numa outra cidade, num outro país, se você é um pai que dorme na mesma casa que os seus filhos todas as noites, independente disso, essa live hoje eu tenho para esclarecer qual é esse seu lugar de pai. Porque como eu posso me tornar uma referência na vida dos seus filhos? Cara, eu quero tirar qualquer mito desde cara, tá? Teus filhos sempre vão ter você como referência. A questão é que tipo de referência você vai ser. Que tipo? Você vai ser referência de ausência e de não amor? Ou de presença, força, firmeza, timidez, disciplina, né? Constância? Referência do quê? O que seus filhos olham para você? O que eles veem? Tá? Em primeiro lugar, anota aí. Primeira coisa que você precisa ter claro hoje é que quando seus filhos olham para você, olha para mim aqui, eles enxergam o seu coração, cara, a sua alma. Não tem jeito. Sabe, eu tenho um pai que tem 84 anos agora. Alguns anos atrás, eu perguntei, até fiz um vídeo com ele, tá lá no meu Instagram perdido em algum lugar. Eu fiz um vídeo com meu pai, eu perguntei, pai, era Dia dos Pais. E aí eu tava numa conversa com ele e ele disse assim, Paulo, os filhos não nos ouvem, cara. Eles não ouvem. A primeira coisa que eu tenho para dizer a respeito da paternidade é: os filhos não te ouvem. Eles não seguem aquilo que você fala. Os filhos seguem aquilo que você faz. Qual é o seu exemplo? Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? E nós vamos destrinchar isso aqui hoje. Porque não tem como não ser referência na vida dos seus filhos. Você pertence à história, à vida dos seus filhos. Seus filhos são uma extensão da sua vida. Eles carregam no DNA, em cada célula do corpo, eles carregam a informação de quem você é, cara. Seus filhos são você de alguma forma. E aí que começa a primeira grande questão. Seus filhos não são só você.
Seus filhos são você e a mãe deles. E eu vou falar durante essa live toda dessa forma, mais a respeito disso, sabe? Da mãe dos seus filhos. Porque para muitos homens, escreve para mim aqui, quem é o homem que está casado com a mãe dos seus filhos hoje? Está num relacionamento amoroso hoje com a mãe dos seus filhos? Escreve eu. E quem não está, ou quem tem filhos, uma mulher que não é a sua esposa hoje, escreve eu não. Escreve eu não aqui. Tá? Porque o que acontece? Eu vou falar, a maior parte da live eu vou falar sobre a mãe dos seus filhos, ou do seu filho. Eu vou falar isso porque quando você olha para o seu filho e você quer realmente assumir o seu lugar de pai na vida deles, qual é a premissa disso tudo? Qual é o pressuposto básico nessa história toda? O pressuposto básico é que um dia você encontrou com uma mulher. E desse encontro, uma nova vida foi gerada. Quando você olha para o seu filho, você está se perguntando, né? A gente já quebrou, você vai se tornar uma referência. Ou uma referência de ausência e não amor, ou uma outra referência. Vamos estabelecer isso aqui bem claro hoje, tá bom? O que acontece? Quando você olha para o seu filho, tá ali um serzinho que é a junção de duas pessoas. É assim que começa a vida, cara. A vida começa com a junção de duas pessoas, com o encontro sexual de duas pessoas. É ali que a vida é gerada e é concebida. 50% é pai, 50% é mãe. Vira um 100% que é uma mistura só. Então o que acontece? Quando você olha para os seus filhos, quando seu filho olha para você, quando você olha para os seus filhos, você vê lá você e a mãe dele. Quando seu filho olha para você, ele vê você e a mãe dele. É isso que acontece. Isso não é consciente. Isso é na alma. É o invisível que tem nessa relação sua com seus filhos. Não tem como, por causa das suas frustrações com essa mulher, não tem como você excluir ela da relação que você tem com o seu filho. Isso é a precedência. O que aconteceu e o que acontece hoje na sua relação com a mãe dos seus filhos vai transbordar para a sua relação com ele. Não tem como tu pegar e dizer, não, eu vou ter uma relação com meu filho, vai ser assim, 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 e você querer determinar o que acontece aqui entre eu e o meu filho é entre eu e o meu filho. Não existe. Não existe isso, cara. Então você vai ter que encarar a megera. Você vai ter que encarar a megera, a mãe dos seus filhos. Tô brincando. Seja lá qual for a relação que tu tem com ela, né? Talvez você seja muito feliz e casado com a mãe dos seus filhos hoje. Foi só uma brincadeira, tá? Não se ofenda. Você vai ter que encarar a mãe dos seus filhos. Você vai ter que encarar ela no sentido de que perguntar-se qual é o lugar que essa mulher tem aqui dentro, no meu coração. Esses dias eu atendi um homem que estava procurando justamente estabelecer uma melhor relação com o filho. E o que ele teve com a mãe deles? Ele teve uma noite só. Ele teve uma noite, foi um caso de uma noite, ele não falou mais com ela, meses depois ela procurou ele dizendo que estava grávida. Algumas semanas depois. Tá? Não importa. Qual é o lugar que essa mulher ocupa no seu coração? Na sua memória, aqui dentro de você. E talvez você seja esse cara que teve um encontro com uma mulher à noite e desse encontro se gerou um filho. Talvez você seja aquele cara que está casado com a sua mulher até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada um de nós tem o nosso próprio desafio. Mas a realidade por trás de tudo isso é uma só.
Quando você olha para o seu filho, você vai ver, consciente disso ou não, você verá a mãe deles. Você vai, quando o seu filho olha para você, ele vai ver. O filho está sempre ocultamente se perguntando: será que meu pai respeita minha mãe? Ele vai procurar isso nas suas palavras. Ele vai procurar isso nas suas atitudes. Ele vai procurar isso nas suas expressões faciais, nas suas emoções. Será que meu pai guarda um bom lugar no coração dele para minha mãe? Porque tudo que você fala, pensa ou sente a respeito da mãe dos seus filhos, sabe o que acontece? O filho sente isso a respeito dele. É isso. Se você, por exemplo, fala, sua mãe é uma mentirosa, sua mãe me enganou, sua mãe isso, você desfila julgamentos, desfere julgamentos sobre a mãe da criança, o que acontece? A criança, porque ela é pai e mãe juntos, aí dentro, em cada célula, a criança ouve como se você estivesse falando isso dela. Eu sou. Se eu ouço, né, se eu aqui criança ouço meu pai dizendo minha mãe é uma mentirosa, eu ouço meu pai acha que eu sou mentiroso. É isso que acontece, cara. Eu sei que parece meio doido eu falar isso, mas eu acompanho famílias há mais de 20 anos. Famílias. Sou especialista em terapia de casal e famílias. Esse é o meu trabalho todos os dias. A criança precisa olhar para você e saber que a mãe dela, a mãe dele, tem um bom lugar no seu coração. Mas, Paulo, o que eu faço se eu só encontrei com essa mulher uma vez na minha vida? Paulo, o que eu faço se a minha mulher me traiu? Paulo, o que eu faço se a minha mulher é uma chata que só pega no meu pé e que eu tô prestes a me separar dela porque eu odeio essa mulher que tá só me enchendo o saco todo dia? Você vai ter que tratar isso, cara. Você vai ter que tratar isso. Porque no final das contas, essa mulher, mãe dos seus filhos, ela é um ser humano como você. Um ser humano também como você, cheio de falhas e defeitos. Quem é você para se achar superior a outro ser humano? Esse outro ser humano tem qualidades e defeitos assim como você. Você não é nenhum santo, com certeza. Você não é nenhum super-homem, um homem perfeito, com certeza. Não é verdade? Ah, mas ela... Paulo, tu não sabe, ela faz isso, isso e aquilo. Eu nunca faria. Tá, mas tem outras coisas que você faz que ela nunca faria. Vocês têm valores e princípios diferentes. Para algum, uma mentirinha ou esconder uma verdade aqui é um ato de amor, para não incomodar e não, né, e não deixar a outra pessoa preocupada. Para outro, qualquer mentirinha ou omissão é um ato de traição. São valores e princípios diferentes que cada um traz da sua história e que cultivou e que aprendeu no seu sistema familiar. Então, o primeiro passo para ser referência, tá? Porque a live aqui hoje é como eu me torno uma referência para os meus filhos. É sobre isso a live de hoje. O primeiro passo é encontrar um bom lugar no seu coração para a mãe deles. Tá bom? Então, como que você faz isso? Como que você faz isso? Olhando para esse ser humano como equivalente a você. Você não é superior a essa mulher. Ela tem defeitos diferentes que você. Por exemplo, eu sou um cara bagunçado, eu tenho dificuldade, eu sou TDAH, eu sou muito criativo, eu não vejo as coisas. Quando eu vi, a toalha já está lá largada, o tênis já está lá. Não é questão de maturidade minha, eu até procuro... É questão realmente que eu não vejo. Não vejo. Eu tô com a cabeça em outro lugar, eu chego em casa, tô com a cabeça em outro lugar.
A minha mulher tem que aturar isso, eu já melhorei muito, mas ela tem que aturar isso. Também não deixo a casa toda bagunçada igual um moleque, né? Claro que não. Tô abrindo para vocês aqui algo. Minha mulher, por exemplo, ela tem extrema dificuldade, isso me deixa totalmente irritado, já falei aqui para vocês antes, de ser pontual. De ser pontual. Ela não consegue, ela não tem essa habilidade. Né? Não faz parte. A pontualidade para ela está numa das últimas prioridades. Assim. Eu sempre uso esses exemplos para mostrar para vocês que nós somos seres humanos diferentes, mas somos seres humanos com o mesmo valor. Mesmo que nós não carregamos os mesmos princípios e valores, mas nós temos o mesmo valor. Ou seja, a mãe dos seus filhos tem qualidades e defeitos, assim como você tem qualidades e defeitos, e você precisa dar a ela esse direito e dar a você também o direito de ser um ser humano. Mais importante que isso ainda é você reconhecer, olhar para o seu filho e reconhecer que ali no seu filho está a mãe dele. Ou seja, você não teria um filho se não fosse essa mulher. Se você não cultivar a real gratidão por essa mulher que te transformou em um pai, entrar em paz com aquilo que aconteceu, mesmo que não tenha sido planejado, entrar em paz com aquilo que aconteceu, mesmo que tenha vindo num momento difícil e truncado da relação de vocês ou da sua própria vida. Né? Entendi esses dias um homem que engravidou uma menina quando ele tinha 15 anos. Não era o momento ideal na vida dele, não era o momento ideal da vida dela. Entrar em paz com isso, que você fez aquilo que você fez. Por exemplo, se você engravidou uma mulher ainda adolescente, né? Digamos assim, ainda adolescente, ou num momento aparentemente errado, não importa, tá? Você precisa olhar para você mesmo lá na época e para sua mulher lá na época, para a mãe dele, e dizer que no final das contas vocês fizeram aquilo que vocês podiam com o conhecimento e consciência que você tinha na época. É bem provável que hoje, com 40 anos na cara, seja lá qual idade você tenha, escreve aqui para mim quantos anos você tem. É bem provável que hoje, com 40 anos, 35, 50, seja lá qual for a sua idade, tá bom? Você não faria a mesma coisa que você fez com 15, com 18, com 20 anos. Mas é claro, é uma injustiça com você mesmo, você comparar o conhecimento e a consciência que você tem hoje com você de 18 anos, cara. Você tem que ter um pouco de compaixão com o cara que você foi. E dizer para esse cara, você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha na época. Com o conhecimento e a consciência que você tinha. Ou você acha que você foi o único adolescente a ser irresponsável? Claro que não. Você nem é o último, nem é o penúltimo. Se você cultivar isso, julgando o adolescente, o cara que você foi quando você teve os filhos com essa mulher, você vai acabar despejando todo esse medo em cima dos seus filhos. Se você quer se tornar uma referência na vida dos seus filhos, antes de mais nada, você precisa entrar em paz, resolver as suas tretas com a mãe deles. Tá bom? Parar de julgar. Cara, até hoje, isso é um desafio para mim, cara. Vocês sabem, eu sou casado com a mãe dos meus filhos. Sou casado há 20 anos com ela. E até hoje a gente tem as nossas tretas. E eu tenho que tomar cuidado. Porque muitas vezes, nos meus olhares, nas minhas coisas, eu digo, né, mas é a mãe de vocês conhecem, a mãe de vocês é assim.
E às vezes eu, sabe, eu piso na bola. Eu piso na bola e é uma coisa que eu tenho que estar em constante investigação e avaliação. Quais são as tretas que eu ainda não resolvi com a mãe deles e que eles vão levar, sabe? Porque aí, quando você diz, não dá para dizer eu te amo para o seu filho, quer dizer, dá para dizer. Você vai dizer eu te amo para o seu filho, né? Digamos. Hoje nós homens já estamos muito mais assim, né? Coisa boa. Eu não sei se você é esse tipo de homem, mas eu sou esse tipo de homem, que eu acordo todos os dias meus filhos com um beijo dizendo eu te amo, digo eu te amo, dou um beijo à noite. Me diz aqui nos comentários se você é esse tipo de homem. Eu sou esse tipo de homem, não sou aquele durão da década de 20, não. E de 40, não. Sou esse tipo de homem, cara. Eu me relaciono com os meus filhos com afeto, né? E quando precisa ser duro, eu sou aquele que toma a frente, que precisa ser duro. Se eles entram numa treta com a mãe deles, eu vou lá e eu intervenho, tá? Eu não sou aquele que passa a mão na cabeça. Esse não é o lugar do pai, tá bom? Mas isso não exclui não exclui a sua capacidade ou seu direito de ter um relacionamento afetivo com seus filhos, tá? Mas quando você diz eu te amo para os seus filhos, você tem que ter certeza no seu coração que você está dizendo ao mesmo tempo eu te amo para os seus filhos, você está dizendo eu te amo para a mãe deles. E um amor que talvez, cara, o relacionamento não deu certo. Ou como veio aqui a pergunta, um relacionamento que foi fugaz, né? Que foi de uma noite só. Mas o amor aqui nesse caso é um amor de gratidão. É um amor que é um amor de respeito. Talvez não seja o amor de um relacionamento afetivo, se o relacionamento de vocês não deu certo. Tá bom? Eu não estou dizendo que você é obrigado a amar a mãe dos seus filhos como se esse amor fosse o afeto, o carinho e, sabe, o tesão que você sinta por ela. Talvez isso já acabou. Talvez isso já tenha acabado. O amor que você precisa cultivar pela mãe dos seus filhos é ter um lugar de respeito e gratidão no seu coração para essa mulher. Mesmo que você tenha sofrido muito, o relacionamento deu certo. Porque teve um fruto maravilhoso, que são os seus filhos, o seu filho. Então, olhe para o seu filho ainda hoje, pratique isso ainda hoje, cara. Se você não mora com seu filho, liga para ele. Ainda hoje, se ele não estiver dormindo, claro. Amanhã. Te dou 24 horas, tá? Para olhar para o seu filho e no seu coração você diz: a minha relação com a sua mãe deu muito certo. Deu muito certo. Você é o fruto dessa relação. Tu compreende isso, cara? Que o teu filho é o fruto desse relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa. O seu filho vai responder com alegria. Com alegria. Com alegria. O seu filho vai te obedecer mais. Teu filho vai te respeitar mais. Teu filho vai te ver como um exemplo e com orgulho. Não pelas coisas que você faz por ele, mas antes de mais nada, que você olha para ele com respeito. Porque você enxerga a mãe dele nele. E você tem um bom lugar no seu coração para a mãe da criança. Tá? É mais importante que você dê um exemplo de amor para o seu filho na relação com a mãe dele do que na relação com ele. Ok? Porque, ó, a criança, vamos falar sobre a paternidade agora, né, que é muito importante. A criança, digamos assim, até os seus 6, 7 anos, ela vive muito a esfera materna, muito o universo, digamos assim, da mãe. Ela necessita muito do acolhimento, do afeto, do cuidado, né, dessa atmosfera materna que às vezes você contribui para, que é bom que você contribua para essa atmosfera materna,
dos primeiros anos de vida do seu filho, sem querer ocupar o lugar da mãe, tá? Sem querer ocupar o lugar da mãe. Mas que você ocupe um certo espaço dentro dessa atmosfera materna dos primeiros anos de vida da criança. Porque lá ela realmente precisa que alguém esteja atento às suas necessidades e atenda às suas necessidades. Isso é importante, você fazer parte disso sem querer. E aí, claro que para isso você precisa ter uma relação com a mãe do seu filho que seja respeitosa, sem querer invadir o espaço dela. Tá bom? Porque muitos homens se confundem todo com essa bagunça de que não existe mais função paterna, função materna, isso tudo é uma baboseira, uma construção cultural e social e tal, e isso não existe mais, né? Que muitas ideologias pregam isso, né? Sabe? Não vamos cair nessa bagunça. Existe, claro, a função materna. E existe, claro, a função paterna. E a função materna é muito importante nos primeiros anos de vida da criança. Porque a criança não sabe dizer o que ela precisa. Ela precisa de alguém ali atento para identificar suas necessidades e atender suas necessidades. À medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando aquilo que nós chamamos de autonomia. Autonomia é tanto a capacidade de expressar suas necessidades de uma forma clara e direta, quanto de autonomia é eu não depender de alguém para identificar essas necessidades e atender. Mas eu posso identificar, expressar minha necessidade de alguma forma obter aquilo que eu necessito. Isso é autonomia, né? O adulto, supostamente, né, o adulto é um ser que ganhou a autonomia. Autonomia. Isso, né? Ou alguns chamam até de independência, mas não é essa noção de independência no sentido de que, né, nós seres humanos, nós somos. Eu gosto da expressão que a Melody Beattie escreveu naquele livro Codependência Nunca Mais, um livro interessantíssimo, tá? Que você devia ler. Codependência Nunca Mais, da Melody Beattie. E ela usa um termo que eu acho muito interessante, que não é nem dependência nem independência, é interdependência. Nós, seres humanos, nós não somos seres independentes, porque nós vivemos em comunidade, nós dependemos das relações que a gente estabelece, relações comerciais, relações afetivas, nós dependemos disso, nenhum ser humano vive isoladamente, né? Então nós somos interdependentes, mas nessa interdependência é estabelecida em relações onde cada um é responsável por identificar e expressar a sua necessidade de forma clara e direta e obter aquilo que precisa através dos seus relacionamentos, tá bom? A criança não sabe e é por isso que ela precisa tanto da esfera materna. Agora, a criança, depois dos 7, 8 anos, principalmente, mas antes já também, ela vai ter que ter alguém que comece a ajudá-la a fazer essa ruptura. A ruptura para a autonomia é a função paterna. A função paterna é aquela que rompe com essa, ajuda a criança a romper com essa esfera de proteção. E esse é o seu lugar. Se você quer se tornar, né? E o título da aula de hoje é esse: Como eu me torno referência para os meus filhos. Você precisa ocupar o seu lugar de pai, abraçar a função paterna. A função paterna é mostrar os seus filhos ao mundo, é colocá-los em perigo, um perigo minimamente controlado, o mínimo possível de controle. É dizer para o seu filho que está no parquinho: vai, sobe, 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 sobe mais alto, pula daí, vê se vai se machucar. Eu tô brincando, mas tô brincando, mas não tô ao mesmo tempo. Sabe, a função paterna é aquela que estimula a criança a ir para o mundo.
Essa é a função paterna. A função paterna é dar limites claros, estabelecer quais são as regras da casa e as consequências para quando essas regras são quebradas. Se você quer ser uma referência na vida dos seus filhos, assuma e abrace a função paterna como a sua responsabilidade. É a partir de você como pai que mais tarde, na relação com você como pai, que mais tarde vai espelhar a relação que os seus filhos vão ter como cidadãos adultos com as figuras de autoridade. Sabe, isso já está claro, isso já está claro. Quando a gente olha, por exemplo, para a população carcerária hoje, né? A gente vai na penitenciária e faz pesquisas, o que as pesquisas mostram? 80% daqueles que estão lá, que são, né, criminosos, marginais, ou seja, pessoas que quebraram com as regras que a nossa sociedade, né, estabeleceu como bom convívio, seja lá qual for a regra que cada um quebrou, esses têm uma péssima relação com os limites e com as regras que a sociedade impõe para nós, para todos nós, de bom convívio. 80% deles foi criado num lar que não tinha uma figura paterna presente, uma figura masculina, um homem. Porque o homem, ele traz uma função arquetípica para dentro da família. Ele é o representante máximo da autoridade, das regras e dos limites. Quer dizer que a mãe não tem? Claro que a mãe tem. Mas fica muito claro pelas pesquisas, por tudo aquilo que a gente vê, que se não tem a presença de um homem forte e que toma as rédeas da educação dos filhos, determinando quais são as regras e quais são as consequências caso essas regras são quebradas, essa criança vai para o mundo sem essa referência, se torna... Tá, cuidado para não transformar isso como se eu estivesse falando uma regra total que todas as crianças que crescem sem pais se tornam marginais e criminosos. Não estou falando isso. Não vou tratar você como burro e, por favor, não me trate com esse desrespeito. Tá bom? Eu estou falando que, em geral, as pesquisas mostram que as crianças que crescem num lar que não tem a figura paterna, um homem na figura paterna, tem uma má relação com as regras morais que a sociedade impõe, com as regras de convívio, com as leis. Tem uma predisposição muito maior a se envolverem em atos criminosos, com a criminalidade. Compreendeu? Ficou claro isso? Por favor, não quero que vocês me interpretem, né? Não vai generalizar. Quando a mãe assume a função paterna de dar as regras, os limites, impor as consequências quando essas regras e limites são quebrados, quando a mãe só faz isso, só a mãe faz isso. O problema é quando só a mãe faz isso. Não é que a mãe não tenha que fazer, ela vai ter que fazer. A maior parte das famílias, a mãe está mais presente na vida dos filhos, principalmente quando eles são pequenos, do que o pai. Então a mãe vai ter que fazer isso. Mas se não tem a chegada desse homem e o reforço dessas leis e dessas consequências, essa criança vai ter muita dificuldade no mundo mais tarde de se submeter às leis e às regras que a sociedade impõe sobre nós, né? Tá bom? É como eu falei antes, o homem, você como pai, precisa estar presente, contribuindo com a esfera materna, né? De identificar as necessidades e atender as necessidades quando a criança é pequena, sem invadir o espaço da mãe, tá? A mesma coisa ao contrário. A mesma coisa na função paterna. A mãe pode contribuir para o estabelecimento de limites, regras e as consequências dentro do espaço da família, sem invadir ou sem diminuir
ou sem excluir a responsabilidade do pai. Sabe aquele tradicional, quando seu pai chegar, sabe esse tradicional? Você ouviu isso? Quando seu pai chegar. Quem fala isso? Uma mulher que respeita o lugar do homem na família. Tá certo que existem formas e formas de fazer isso, né? Às vezes é uma forma da mãe colocar medo nos filhos, nem sempre os pais. Depende bastante do contexto. Eu sei que sempre vai depender do contexto. Existem famílias e famílias. Mas, em geral, essa frase, quando seu pai chegar, é uma boa frase. Porque demonstra que existe uma autoridade específica que o homem carrega, que é reconhecido pela mulher. Pela mãe, no caso. Tá? Quando isso não acontece, fica confuso e a criança não consegue desenvolver dentro dela uma relação saudável com as figuras de autoridade da sua vida. Ok? Outra coisa. Se você quer, eu tenho falado isso bastante aqui, sabe? Se trata sempre do homem que você está se tornando. Trata-se sempre de o quanto você investe em você mesmo, na sua autoconfiança, em desenvolver o seu posicionamento como homem no mundo. E quando eu falo como homem, eu não falo em oposição à mulher. Eu falo como homem em oposição ao menino que você foi, a esse processo de transição. Eu nunca fico comparando homem e mulher. Isso para mim é uma bobagem, tá? Cada um tem o seu lugar. O que é mais importante para você se tornar referência na vida dos seus filhos é se tornar um homem. Fazer uma transição completa do lugar de menino para o lugar de homem. Isso significa que para se tornar uma referência para os seus filhos, você precisa se tornar um homem completo, um homem inteiro. Fazer parte de um grupo de homens que realmente se apoiam no caminho do crescimento. Outra coisa que nos caracteriza como, na essência, como homens. Na essência, como homens, nós somos seres desbravadores. Nós temos a aventura nos impulsionando, o nosso movimento em direção ao mais, ao desconhecido, a querer descobrir novos territórios, novas formas de fazer, desvendar mistérios. Isso faz parte da nossa essência masculina. Então você se torna uma referência para os seus filhos quando você é um homem com um propósito claro na sua vida. E talvez você nunca tenha se perguntado isso. O que eu vim fazer aqui? Não são as duas perguntas básicas que moveram o início da busca por conhecimento, o início da filosofia. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu, você já sabe. Você é o seu pai e a sua mãe. E algo mais, como diz a Olinda Guedes. Tá? Eu sou o meu pai, minha mãe e algo mais. O que eu estou fazendo aqui? De verdade. Se perguntar qual é o impacto que eu quero causar no mundo, que homem que eu quero me tornar, quem eu quero ser. Eu preciso estar em constante caminho, constante aprendizado, investindo em mim mesmo, nos recursos, em desenvolver minhas habilidades, meus talentos para impactar a comunidade ao meu redor, o mundo. Qual é a transformação que você quer ver no mundo? Para transformar o mundo, você precisa investir em você mesmo, se tornar uma pessoa melhor, buscar ambientes de crescimento. Tem sempre uma caixinha de perguntas aberta lá no meu direct. Todo dia eu estou trazendo conteúdo e eu estou ali todos os dias no meu Instagram, todos os dias nos meus stories, compartilhando conhecimento para o seu crescimento, tá bom? Então acompanha, vai lá, pega o meu perfil, vai lá, coloca nos seus favoritos e acompanha.